Olá, pessoal! Bom, eu fico muito feliz em poder fazer parte de mais essa etapa de estudo. Eu sou a professora Bárbara e estarei ministrando a disciplina Audiovisuais. Como vocês sabem, esta disciplina faz parte do módulo 3 e é específica do curso técnico em multimeios didáticos. Acho importante alertar vocês em uma coisa: não deixem de ler e estudar a apostila apenas porque vocês estão tendo acesso às videoaulas. É de suma importância que vocês usufruam de cada recurso disponível na sala virtual. Que recursos são esses? A apostila, que vocês também receberam em forma de material impresso, os fóruns de discussão, as videoaulas e outros. Vocês serão os maiores beneficiados. Afinal de contas, tudo foi elaborado para ofertar a vocês um curso de qualidade. Eu sei do esforço e dedicação de vocês, já que batalham a semana toda. Bom, juntos veremos conteúdos que abordarão temas sobre a linguagem audiovisual. E por falar nisso, vocês já ouviram falar em audiovisual? Sabem o que é? Fazem ideia do que pode ser? Na apresentação da disciplina que vocês encontram na página 15 da apostila, a autora sugere que a gente tente responder a alguns questionamentos interessantes sobre os audiovisuais. Por exemplo, você lembra qual foi a imagem que primeiro o tocou e por quê? Qual foi o primeiro filme que você assistiu? E quanto à televisão, você se lembra da primeira coisa que viu na TV? Apenas reflitam sobre essas questões. Enquanto isso, convido vocês a conhecer um pouco desse universo. Vamos lá? Me acompanhem no slide. Então, olhando o slide, vejamos o que é um audiovisual. Audiovisual é um termo genérico que pode se referir a formas de comunicação que combinam duas coisas, som e imagem, assim como cada produto gerado por estas formas de comunicação, ou também a tecnologia empregada para o registro, tratamento e exibição de som e imagem sincronizados, ou ainda a linguagem utilizada para gerar significados combinando imagens e sons. E então, complicou? Vamos tentar descomplicar? Então vamos lá. Continuem prestando atenção, deem só uma olhadinha no slide comigo. Há outra definição de audiovisual que pode esclarecer esse termo de uma maneira mais clara. O dicionário Ruais afirma o seguinte: audiovisual é qualquer comunicação, mensagem, recurso, material que se destina a estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Acho que essa definição ficou mais clara. Bom, vocês receberam a apostila da disciplina e viram que há 6 unidades de estudo. A primeira unidade trata do audiovisual na sociedade tecnológica. O que vocês pensam a respeito desse tema? Eu posso começar falando que a tecnologia evolui assim como a sociedade evolui. É isso mesmo. A tecnologia é tão antiga quanto a humanidade e evolui permanentemente como a própria sociedade evolui. Ela representa a utilização dos conhecimentos científicos adquiridos em prol da satisfação das necessidades dessa sociedade. A prova disso é que a partir do advento da ciência moderna no século XVII, foi possível aplicar os conhecimentos adquiridos até então para resolver diversos problemas que afetavam a sociedade. O homem passou a resolver problemas técnicos de uma forma mais generalizada, trocando opiniões, informações e ideias, e não mais para resolver apenas problemas específicos. Vocês podem ver que a tecnologia penetrou a nossa sociedade de uma forma gigantesca, e isso resultou em quê? Resultou numa sociedade mais aberta, mas também muito dependente dessa tecnologia. Se vocês andarem pela cidade e olharem ao redor, o que vocês vão ver? Vocês verão sim objetos da criação, como árvores, lagos, os pássaros, etc.
mas também irão contemplar grandes edifícios com placas luminosas enormes. Se a gente se perguntar por que fazemos tantas fotografias e filmes, já pararam para pensar nisso? Como seria a nossa vida sem esses recursos nesses dias pós-modernos em que estamos vivendo? É interessante refletirmos sobre isso. Dessa forma, vocês podem perceber que os audiovisuais estão por toda parte, evoluindo, integrando e transformando a vida de cada um de nós. Um exemplo muito interessante sobre isso é citado pela autora da apostila quando esta narra que viu em uma revista uma charge que mostrava um casal no alto da montanha gravando um pôr do sol. E um dizia ao outro: "Estou ansioso para chegar em casa para vermos esse pôr do sol." Ou seja, estamos mais preocupados em registrar aquilo que vemos e presenciamos com o uso de máquinas do que contemplar aquele momento único com os nossos próprios olhos, registrando apenas em nossa memória. Para entender melhor o que é a linguagem audiovisual, é preciso começar do começo. Como assim? Um filme é constituído por um enorme número de imagens fixas chamadas fotogramas, dispostas em sequência em uma película transparente e que, ao passar em certo ritmo em um projetor, dão origem a uma imagem muito aumentada e que se move. Ou seja, o filme se apresenta para nós sob a forma de uma imagem plana e delimitada por um quadro, como na pintura, onde tem um limite recortado, de forma bidimensional e limitada. Esse quadro tem sido normalmente retangular e é um dos primeiros materiais sobre os quais o cineasta trabalha o recorte da realidade. O que acontece é que nós vemos essa imagem bidimensional como se fosse tridimensional, igual ao espaço real no qual vivemos, e que provoca a chamada impressão de realidade. Manifesta principalmente na ilusão de movimento e na ilusão de profundidade. Isso quer dizer que reagimos diante da imagem fílmica, assim como diante de uma representação muito realista de um pedaço de espaço imaginário, que aparentemente estamos vendo. No começo do século XX, o cinema ainda não tinha condições técnicas para colocar o som diretamente ligado à imagem. A reprodução do som no cinema é uma das características que nos parecem mais naturais, porque já estamos acostumados com ela. No entanto, todos sabem que o som não é um dado natural da representação cinematográfica. Na verdade, o papel e a concepção do que se chama trilha sonora variou, e ainda varia muito de acordo com os filmes. O cinema existiu sem que a trilha de imagem fosse acompanhada de um som gravado. O único som era do projetor e, mais frequentemente, de um pianista, um violonista e, às vezes, uma pequena orquestra. O surgimento do cinematógrafo em 1895, antes de resolver os problemas técnicos de sincronia som e imagem, se deveu em boa parte às leis do mercado. Os irmãos Lumière queriam chegar primeiro que Thomas Edison, inventor do cinetoscópio. O aparelho de Edison já permitia exibir som e imagem de forma simultânea, mas Edison não queria lançá-lo porque considerava que ainda não estava pronto. Depois, já em 1912, esses problemas técnicos já estavam resolvidos, mas seu atraso comercial se deveu à inércia de um sistema que tinha todo o interesse em utilizar, no maior tempo possível, as técnicas e materiais existentes, sem investimentos novos. Assim, os primeiros filmes sonoros só vão acontecer depois da Primeira Guerra, como uma espécie de relançamento do cinema. Agora, falando mais especificamente da linguagem audiovisual, o que podemos pensar? Na apostila, vocês viram uma definição simples sobre o que é a linguagem audiovisual. Na apostila, a autora diz que a linguagem audiovisual, assim como a palavra expressa, é feita da junção de elementos de duas naturezas, o sonoro e o visual.
Sim, está correto. Mas há também outra definição interessante que diz o seguinte: linguagem audiovisual é composta por outras 3 linguagens, verbal, sonora e visual, que conjugadas transmitem uma mensagem específica. Nós, seres humanos, temos 5 sentidos fundamentais, são eles audição, olfato, paladar, tato e visão. São eles que propiciam o nosso relacionamento com o ambiente. A visão e a audição são os sentidos mais privilegiados no mundo moderno, pois permite certo afastamento das pessoas do chamado mundo natural. É interessante a gente tentar refletir sobre a linguagem audiovisual no ambiente educacional, que é a realidade de cada um de vocês, ou melhor, de cada um de nós. Os recursos audiovisuais no ambiente educacional deixam de ser apenas uma ferramenta didática que demanda uma interação continuada que permite mais do que olhar imagens, ou seja, permite interpretar essas imagens visando a criação de novas mensagens e informações. É especialmente por meio das imagens e sons passíveis de serem anotados por ferramentas audiovisuais que se fundamenta a sociedade global. A linguagem audiovisual torna possível a veiculação de uma enorme variação de informações, sob os mais diversos aspectos. Algo interessante de nós observarmos é o que podemos aprender com os filmes, por exemplo, que são recursos audiovisuais bastante utilizados em nossa sociedade. Os filmes não são criações apenas de histórias fantasiosas, mas também de histórias reais. Dessa forma, muito da história da experiência humana está retratada em filmes. A atração da linguagem audiovisual é constante, proporcionando ao público uma enxurrada de informações que, mesmo sem procedimento pedagógico, transforma-se em informação através da comunicação. Como linguagem audiovisual, ainda fazendo uso do filme como exemplo, de certa forma nos educam retratando as relações humanas e o mundo do trabalho, homens e máquinas. Exemplo, o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Já que estamos falando sobre linguagem audiovisual, vocês já pensaram em como se realiza um audiovisual? Se vocês leram a apostila, com certeza a resposta será que sim. Mas esse processo se dá de uma forma bastante interessante. Na verdade, quase tudo que realizamos começa com um sonho, com um desejo. Com o audiovisual não é diferente. Para realizar um audiovisual, a primeira coisa a se fazer é ter em mente uma ideia. E a partir daí, o restante do processo vocês conhecem porque leram na apostila. Bom, continuando o raciocínio, posso afirmar que a gente se constitui como pessoas por meio do que ouvimos e vemos ao longo da vida, do que lembramos e também do que esquecemos. Esse processo faz parte da nossa vida e contribui para a formação do nosso ser como indivíduos. Por quê? Bom, nossa memória é recheada de histórias reais e fictícias. Quem nunca ouviu uma música e se lembrou de um filme, de alguém ou de um acontecimento? Acredito que todos nós. Viram só como o filme, que é um dos recursos audiovisuais mais utilizados, afetam a nossa vida? Os audiovisuais são também uma maneira de se contar histórias que se revelam e se escondem nas histórias de cada filme que assistimos. Interessante é pensar que cada um de nós faz uma leitura única de cada filme assistido. Isso enriquece a narrativa do filme e nos faz compartilhar aquilo que percebemos. A outra fala da autora que gostaria de compartilhar aqui nesta videoaula sobre a influência do audiovisual na vida de cada um de nós. Ela diz que vivemos em um mundo de imagens e que a televisão popularizou o cinema. Muitos filmes deixaram de ser vistos no cinema e passaram a ser assistidos na tela da TV da nossa sala. Assim, as pessoas que vivem nas cidades têm sua própria experiência com a linguagem audiovisual para relatar. Em algum momento da nossa vida, a linguagem audiovisual nos toca,
nos sensibiliza e também nos educa. A autora do caderno didático da nossa disciplina aborda um assunto bastante interessante quando trata da linguagem audiovisual e tecnologia. Ela diz que a vida de todos nós recebe as mais diversas interferências e manifestações da tecnologia. Com a linguagem audiovisual, as nossas percepções mudam, os nossos sentidos se alteram a partir da construção de outra visão artificial. As imagens que vemos estão em um plano somente, seja o papel, seja a tela de cinema, seja a tela da TV, que são percebidas em 3 dimensões, altura, largura e profundidade. O mundo já não é percebido só diretamente. Através das técnicas audiovisuais do cinema e da TV, podemos passear pela chuva sem nos molharmos, percorrer caminhos sem sair de casa, conhecer as imagens mais inusitadas na poltrona de uma sala de cinema ou no sofá da nossa casa. Com essa descrição da autora, percebemos que somos audiovisualmente alfabetizados. Vivemos em um mundo repleto de imagens, sons, e isto faz com que a linguagem audiovisual seja comum, familiar e corriqueira a todos nós. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido que a linguagem audiovisual é parte do modo de viver do homem moderno. Bom, vimos uma breve introdução da linguagem audiovisual. Mas, se a gente for falar especificamente sobre a linguagem audiovisual, veremos que a linguagem de que estamos falando é áudio e também é visual. Como assim, professora? Vocês já viram aquelas fotografias com imagens rupestres? Se vocês não sabem o que é isso, me acompanhem no slide que eu vou mostrar agora. Como vocês podem ver, uma das primeiras formas que o ser humano encontrou para deixar seus vestígios foi a pintura. A arte rupestre consistiu na maneira utilizada para se ilustrar sonhos e cenas do cotidiano. Símbolos da vida, da morte, de céu e da terra foram encontrados nas paredes cálidas das cavernas. Nesse período da história da humanidade, já se utilizava um meio de comunicação. Embora ainda não conhecessem a escrita, os homens pré-históricos eram capazes de produzir obras de arte. A arte rupestre é composta por representações gráficas, como desenhos, símbolos, sinais, feitas em paredes de cavernas ou nas superfícies de rochas de grande porte, pelos homens da pré-história. Elas são de fundamental importância para o estudo da pré-história, pois fornecem dados e informações para o entendimento do desenvolvimento cultural dessa época. O homem pré-histórico era capaz de se expressar artisticamente através dos desenhos que fazia nas paredes de suas cavernas. Suas pinturas mostravam os animais e pessoas do período em que vivia, além de cenas de seu cotidiano, como caça, rituais, danças, alimentação. Expressava-se também através de suas esculturas em madeira, osso e pedra. O estudo desta forma de expressão contribui com os conhecimentos que os cientistas têm a respeito do dia a dia dos povos antigos. Para fazerem as pinturas nas paredes de cavernas, os homens da pré-história usavam sangue de animais, saliva, fragmentos de rochas e argila. Bastante interessante, não acham? Vamos agora falar um pouco sobre artes visuais. O que vem a ser isso? Artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Complicou? Vou tentar esclarecer. Uma arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. O conceito de arte visual é muito amplo, envolvendo áreas como o teatro, dança, pinturas, colagens, gravuras, cinema,
fotografia, escultura, arquitetura, moda, paisagismo, decoração. As novas tecnologias também têm revolucionado o conceito de artes visuais em áreas como o web design, que tem um grande impacto na sociedade atual. As artes visuais podem ser criadas através de várias ferramentas ou instrumentos, como o papel, a madeira, o gesso, a argila, programas informáticos, máquinas de captação e reprodução de imagens, como filmadoras ou máquinas fotográficas. Como vocês podem perceber, as linguagens da pintura, das artes visuais e audiovisuais nos ensinam algo muito importante. O sentido ou o significado das coisas não está somente nelas, mas na relação que estabelecemos com elas. Ou seja, o que cada uma dessas obras de arte quer dizer, nós sabemos, porque o autor já diz. Mas é importante considerar o que percebemos ao contemplarmos cada uma delas. Bom, em se tratando de arte visual, não posso deixar de mencionar a história dos irmãos Lumière. Vocês já ouviram falar neles? No slide vou apresentá-los a vocês. Como podem ver, Auguste e Louis Lumière são considerados os pais do cinema, por terem sido os pioneiros na exibição de imagens em movimento. Os irmãos inventaram o cinematógrafo e em 28 de dezembro de 1895, na cidade de La Ciotat, localizada no sudeste da França, fizeram a primeira exibição pública de uma imagem em movimento. Filhos de Antoine Lumière, fotógrafo e fabricante de películas fotográficas, os irmãos também eram colaboradores do pai, na fábrica Lumière. A maioria das produções dos irmãos Lumière consistia em documentários curtos relacionados com a divulgação do próprio equipamento inventado por eles, o cinematógrafo. E o que era o cinematógrafo? O cinematógrafo era, ao mesmo tempo, uma máquina de filmar e um projetor de cinema. O cinematógrafo é uma espécie de ancestral da filmadora. É movido a manivela e utiliza negativos perfurados, substituindo a ação de várias máquinas fotográficas para registrar o movimento. Este invento, contudo, causa polêmica, uma vez que tem sido atribuído aos Lumière, mas teria sido, na verdade, inventado por Léon Bully, em 1892, que perdeu a patente, registrada pelos Lumière a 13 de fevereiro de 1895. Apenas para vocês tomarem conhecimento, já que o nome foi mencionado, Léon Bully foi um inventor francês que nasceu em 1872 e inventou a palavra cinematógrafo. Esse dispositivo é capaz de realizar tanto captação quanto projeção. Ele usa um filme sensível, sem perfurações, e todos os princípios exigidos pela cinematografia estão disponíveis. 2 desses dispositivos estão disponíveis no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios, em Paris, na França. Em 1894, Bully não pôde pagar pelo direito de suas patentes e o nome cinematógrafo tornou-se disponível novamente, sendo patenteado pelos irmãos Lumière, que não são seus autores originais. Hoje, os historiadores modernos concordam sobre o fato de que Léon Bully era, antes dos irmãos Lumière, o verdadeiro inventor original do termo cinematógrafo. A primeira projeção pública de apresentação do cinematógrafo ocorreu em 28 de setembro de 1895, na primeira sala de cinema do mundo, o Éden, que existe até hoje, situado em La Ciotat, no sudeste da França. A partir de então, as imagens em movimento passaram a ocupar uma importante posição na cultura popular da época. Os irmãos Lumière desenvolveram ainda o primeiro processo de fotografia colorida, o autocromo, a placa fotográfica seca, em 1896, a fotografia em relevo, em 1920, o cinema em relevo, 1935,
e a chamada Cruz de Malta, um sistema que permite que uma bobina de filme desfile por intermitência. Como vocês acabaram de ver, esses irmãos trouxeram grandes contribuições para o mundo audiovisual do nosso século. Bom, a unidade 2 da apostila aborda a arte visual, a fotografia e a reprodutibilidade. Vimos a história dos irmãos Lumière, que trata um pouco da arte visual, e veremos agora um pouco do universo da fotografia. Vamos lá? Se eu perguntasse para vocês o que é fotografia, vocês saberiam me responder? Não? Então prestem atenção no slide. Fotografia é a técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. A primeira fotografia reconhecida foi feita em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. No entanto, o desenvolvimento da fotografia não pode ser atribuído apenas a uma pessoa. Diversas descobertas ao longo do tempo foram somadas para que fosse possível desenvolver a fotografia como é conhecida hoje. Químicos e físicos foram os pioneiros nessa arte, já que os processos da revelação e da fixação da fotografia são essencialmente físico-químicos, numa associação de condições ambientais e de iluminação a produtos químicos. Com o passar do tempo, a essência da forma de fazer fotografia não mudou. No entanto, os avanços tecnológicos permitem cada vez mais melhorar a qualidade da fotografia, aumentar a resolução e a realidade das cores. A busca pela acessibilidade da fotografia também era grande preocupação logo em seu surgimento. A busca era intensa por materiais duráveis, eficazes e de baixo custo, e pela aceleração no processo de revelação. O desenvolvimento da fotografia colorida foi também um processo lento e que necessitou de muitos testes. O primeiro filme colorido foi produzido em 1907, mas ainda hoje a fotografia colorida não alcançou a definição da escala de tons que a sensibilidade do filme preto e branco possui. Com o advento da fotografia digital, muitos paradigmas fotográficos foram alterados. Com aparelhos cada vez menores, mais simples de manipular e que produzem fotografias em alta qualidade, com a internet facilitando o fluxo das imagens, a fotografia tornou-se algo muito mais simples e popular do que era. Na verdade, existem versões que dizem que existem várias histórias sobre a criação da fotografia, sendo que muitos estudiosos apontam Louis Daguerre como o pai desta arte, enquanto outros afirmam que, na verdade, Joseph Nicéphore Niepce foi o seu grande inventor. Por volta do ano 1800, quando vários inventores começaram a aparecer com ideias para capturar imagens sem que fosse preciso pintá-las, alguns nomes ganharam destaque. Joseph Nicéphore Niepce foi, em 1793, uma das primeiras pessoas a conseguir imprimir a luz em uma superfície sem usar qualquer tipo de tinta, porém as imagens desapareciam depois de um tempo. Ele usava uma câmera obscura, parecida com o que conhecemos hoje por pinhole, e um tipo especial de papel com cloreto de prata. Em 1824, ele conseguiu encontrar um método que permitia mais duração das imagens, e em 1826 foi registrada a primeira fotografia de duração indefinida, que é a imagem que vocês verão no slide, que existe até hoje. Como é possível perceber, no entanto, a qualidade ainda era baixíssima. Além disso, o processo todo de captura levava horas. Em 1834, Henry Fox Talbot criou uma versão bem primitiva do que posteriormente seria o negativo fotográfico, que ajudaria a tornar mais popular a fotografia. Mas foi apenas em 1849 que Louis Daguerre trouxe a arte, que era até então totalmente experimental e complexa, a um novo patamar.
Vamos conhecer Louis Daguerre e sua invenção. Me acompanhe no slide. No slide, vocês podem ver, à esquerda, o inventor, Louis Daguerre. E à direita, sua invenção, o daguerreótipo. Cada inventor fazia as suas experiências baseadas em pouco estudo coletivo e as suas próprias impressões, porém Daguerre queria levar a fotografia para mais pessoas e começou a estudar os métodos de Niepce para criar uma forma de criar um mecanismo que até os leigos pudessem utilizar em casa para capturar momentos especiais. Para fazer isso, ele recebeu apoio do governo francês e disponibilizou todo o seu trabalho de forma pública para pesquisa. Desta parceria surgiu o daguerreótipo, uma espécie de máquina fotográfica bem primitiva, como vocês puderam ver no slide. Este foi o primeiro método de captura de imagens comercializado em escala e, portanto, marca o início da era da fotografia no mundo. Obviamente, na época, essa invenção ficou limitada a um público bem rico e entusiasta. Ao contrário do que acontece hoje, ninguém poderia prever que a fotografia seria uma tecnologia com futuro promissor. Naquele tempo, era muito mais fácil e barato pagar alguém para pintar um quadro do que comprar um daguerreótipo e capturar a mesma cena. Mas já que a gente acabou de falar em fotografia, não tem como não mencionar a famosa e popular máquina de fotografar Kodak. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas de qualquer forma, vou mostrar como era essa máquina tão conhecida. Olhem no slide comigo. À esquerda, vocês podem ver um exemplar da máquina fotográfica Kodak. E à direita está o criador dela, George Eastman, um empresário estadunidense, fundador da Kodak e inventor do filme fotográfico que permitiu a popularização da fotografia. A autora da apostila da nossa disciplina menciona que George Eastman começou a fabricar suas câmeras portáteis no final do século XIX e início do século XX, com a seguinte propaganda: você aperta o botão e nós fazemos o resto. Assim, durante algum tempo e em muitos lugares, como no Brasil, a Kodak foi sinônimo de fotografia. E como será que foi a história de vida desse grande inventor? Bom, Eastman foi inventor, industrial e filantropo norte-americano, nascido em Waterville, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, criador e patenteador do filme de rolo e da máquina fotográfica Kodak. Aos 23 anos, montou uma pequena oficina de fotografia. Na época, em fase de grande desenvolvimento e em vias de converter-se em importante processo técnico e meio expressivo. Aperfeiçoou a chapa com gelatina de brometo e começou a fabricar chapas secas, em 1880. Ele fundou a Eastman Dry Plating Film Company, em Rochester, New York, localizada onde viveria até sua morte, a primeira empresa a produzir equipamentos fotográficos, padrões em série e também filmes transparentes flexíveis, o primeiro filme em rolo, que deu grande impulso à indústria cinematográfica. Inventou a câmera Kodak em 1888, que rapidamente adquiriu popularidade e no ano seguinte introduziu a película transparente, que possibilitou o desenvolvimento do filme cinematográfico e da poderosa indústria do cinema. 3 anos depois, fundou a indústria Eastman Kodak Company, que se transformou numa das maiores empresas mundiais de equipamentos e materiais fotográficos. Eastman fez fortuna e morreu em 14 de março de 1932, em Rochester, Nova York. Durante sua vida, doou mais de 75 milhões de dólares a instituições de ensino e educação nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica, Suécia e Itália. Grande parte de suas doações foram para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, para a criação da Escola de Música Eastman e para a Escola de Medicina e Odontologia na Universidade de Rochester.
Vocês já ouviram falar em Leonardo da Vinci? Quem já ouviu falar deve estar se perguntando: o que Leonardo da Vinci tem a ver com audiovisuais? Vamos saber agora. Mas quem nunca ouviu falar nele, dá só uma olhadinha no slide. Leonardo da Vinci era um artista renascentista italiano e nasceu em 15 de abril de 1452. À esquerda vocês podem ver o autorretrato de Leonardo da Vinci. E à direita, vocês podem ver uma de suas mais famosas obras, Mona Lisa. Tenho certeza que a maioria de vocês conhece essa obra de arte mundialmente conhecida. Existem algumas dúvidas sobre a cidade de seu nascimento. Para alguns historiadores, seu berço foi em Antiano, enquanto para outros foi numa cidade situada na margem direita do rio Arno, perto dos Montes Albanos, entre as cidades italianas de Florença e Pisa. Da Vinci foi um dos mais importantes pintores do Renascimento cultural. É considerado um gênio, pois se mostrou um excelente anatomista, um excelente engenheiro, matemático, músico, naturalista, arquiteto, inventor e escultor. Seus trabalhos e projetos científicos quase sempre ficaram escondidos em livros de anotações, muitos escritos em códigos. E foi como artista que conseguiu o reconhecimento e o prestígio das pessoas de sua época. Leonardo da Vinci é considerado o pai da técnica do esfumato. Essa técnica consiste em criar gradientes perfeitos numa pintura, criando luz e sombra. Criando o quê? Luz e sombra. Esse é o ponto de nosso interesse. Na apostila vocês podem ver que a primeira descrição de uma câmera escura é atribuída a César Cesariano, que foi discípulo de Da Vinci. Essa câmera é considerada o primeiro passo para o desenvolvimento da fotografia. Por quê? Porque ela se baseia em um fenômeno da luz descoberto pelo filósofo grego Aristóteles e muito utilizada pelo cientista e pintor Leonardo da Vinci para pintar alguns de seus quadros, dando os primeiros passos para a produção de imagens com o auxílio de um mecanismo óptico. Vocês já ouviram falar em reprodutibilidade? Não? Então vão conhecer agora. Nós acabamos de conhecer um pouco sobre a história da fotografia, que evoluiu muito depois de sua invenção no início do século XIX. Mas surgiu então algo muito interessante. Nós não apenas podíamos ter registrado uma imagem, mas também podíamos ter em mãos várias cópias de uma única imagem, a partir de um original. Ou seja, estava inaugurado o processo de reprodução das imagens, chamado de reprodutibilidade. Que fantástico! Mas podemos ir mais além. Vamos refletir um pouco mais sobre essa técnica? A obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa imitação era praticada por discípulos em seus exercícios, pelos mestres para a difusão das obras e, finalmente, por terceiros, meramente interessados no lucro. Em contraste, a reprodução técnica da obra de arte representa um processo novo, que se vem desenvolvendo na história intermitentemente, através de saltos separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente. Com a xilogravura, que é a arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira, o desenho tornou-se pela primeira vez tecnicamente reprodutível, muito antes que a imprensa prestasse o mesmo serviço para a palavra escrita. Conhecemos as gigantescas transformações provocadas pela imprensa, a reprodução técnica da escrita, mas a imprensa representa apenas um caso especial, embora de importância decisiva, de um processo histórico mais amplo. Estamos chegando ao final da nossa primeira videoaula e espero que vocês tenham percebido que a linguagem audiovisual pode ser considerada uma espécie de síntese de outras expressões artísticas, como a pintura, o desenho, a fotografia
a música e, de certa forma, a perspectiva iniciada com a pintura como forma de representação da realidade. Se consolidou com as câmeras fotográficas. Portanto, saibam que é parte do universo contemporâneo a reprodutibilidade de imagens e sons que compõem a memória do mundo em inúmeros recursos. Bom, eu espero que essa videoaula tenha contribuído de alguma forma para a construção do conhecimento de vocês. Essa videoaula não foi feita com base única e exclusivamente da apostila da nossa disciplina. Eu procurei fazer uso de outros recursos para complementar alguns pontos abordados pela autora da apostila. Por isso, não se esqueçam de estudar a apostila. Todos os fóruns e avaliações foram elaborados com base na apostila da disciplina. Sem o estudo desta, vocês não vão conseguir realizar as atividades propostas. Combinado? Outra dica que posso deixar aqui para vocês é que vocês devem se informar sobre o perfil do técnico em educação. Na página 7 da nossa apostila, vocês encontram as características desse educador. Deem uma olhadinha e vejam como o papel de vocês é importante para a instituição escolar em que vocês trabalham. Bom, aguardo vocês na sala virtual. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!